No vídeo de hoje eu vou te passar uma receitinha muito gostosinha e eu já te adianto que não é uma receita de bolinho de chuva para tomar um chazinho lá com a tia Cocota, tá bom? O que eu vou te passar no vídeo de hoje aqui, eu vou te mostrar como que eu faço para escolher os meus fundos imobiliários. Quais são as principais estratégias e quais são os indicadores que eu uso para estar fazendo a escolha de cada um dos meus fundos imobiliários. Pensa num conteúdo que ficou super completo, então eu já quero te pedir um favor, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, já deixa aquele likezão maroto, fazendo isso você ajuda o meu canal a crescer e também ajuda outras pessoas que também querem aprender a respeito de fundo imobiliário. Toda vez que você se inscreve, que você curte o vídeo, deixa um comentário e o YouTube manda esse vídeo para mais pessoas. Meu nome é Igor Sampaio, você está no canal A Virada de Chave. E vamos para a receitinha, como escolher um fundo imobiliário. Em primeiro lugar, tudo que eu vou falar aqui não é de forma nenhuma indicação de compra ou venda de ativos, tá bom? O conteúdo aqui é educacional, que eu quero te mostrar que mesmo você começando, você consegue tomar boas decisões. E em primeiro lugar, aqui o que eu tenho para passar para vocês não é objetivamente para vocês analisarem direto o fundo imobiliário. Antes, você tem que fazer uma coisinha que são as 4 perguntas mágicas. Você tem que fazer essas 4 perguntas mágicas. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer antes de analisar, seja um fundo imobiliário, uma ação, qualquer tipo de ativo, principalmente em bolsa de valores, principalmente em renda variável, são as 4 perguntas mágicas. O que é isso? Primeira pergunta mágica que você tem que fazer. Qual é o seu objetivo? Qual o meu objetivo se eu for alocar o meu dinheiro nesse fundo imobiliário? Qual que é o principal objetivo que você vai fazer uma viagem? Você vai fazer um cruzeiro? Você está guardando para o seu filho? Você vai precisar fazer um intercâmbio? Você vai precisar fazer uma viagem de negócios? Você vai precisar quitar o financiamento de um carro? Então a primeira pergunta mágica, antes da gente fazer essa análise, é importante você saber disso. Porque senão você sai metendo o pé pelas mãos aí fazendo cagada. Primeira pergunta mágica, qual é o meu objetivo? Tem que fazer essa pergunta. Qual que é o meu objetivo? É de curto, médio ou de longo prazo? Tem que saber qual é o seu objetivo. Segunda pergunta é liquidez. Quanto tempo eu demoro para conseguir transformar esses ativos que eu tenho em dinheiro? Lembra, liquidez eu falo direto aqui no canal, direto. Liquidez é o tempo que você demora para vender os seus ativos e esses ativos virarem dinheiro na sua conta. Essa é a segunda pergunta que você tem que fazer. Não adianta você colocar o dinheiro em um fundo imobiliário que está pagando bem pra caramba e você precisar sacar esse dinheiro porque você vai fazer um financiamento. Aí as cotas diminuem, a cota do fundo abaixa, você não se planejou, não teve um objetivo claro e não viu a liquidez, baixou pra caramba a cota, você vai conseguir vender muito fácil, mas você vai conseguir perder muito dinheiro também com esse negócio. Então é muito bom você ter esse senso, poxa vida, em quanto tempo eu vou precisar desse dinheiro de volta? Porque se você for fazer alguma coisa de curto prazo, talvez o fundo imobiliário não seja bom para você. Tenha outros tipos de investimento que vão se adequar muito mais à sua necessidade. Terceira pergunta mágica é qual o risco que eu estou disposto a correr? Será que eu compro o quê? Um fundo imobiliário de papel? Será que eu compro um fundo imobiliário de galpão logístico? Será que eu compro um fundo híbrido? Tem que ter isso em mente. Dependendo do setor que você escolher nos fundos imobiliários, ele vai te falar se ele é mais arriscado ou menos arriscado. De repente você compra um fundo imobiliário de papel que está pagando lá 20% de dividend yield, só que dentro desse fundo só tem papel de terreno. Aí o que tem que fazer? Vender os terrenos para construir, para vender, para recuperar dinheiro. Aí nenhuma dessas aí você se lasca todinho, perde dinheiro a rodo. Por quê? Porque o fundo não vai gerar renda recorrente, apesar de ele ser obrigado a dispensar 95% do que entra, eles retêm somente 5%. Então tem que tomar cuidado com isso. Qual que é o risco que você está disposto? Você vai comprar fundo de papel porque está pagando muito alto, porque está pagando muito bem, só que tem um risco enorme do fundo tomar calote por conta desses CRIs aí que ele colocou na carteira dele. Então é muito importante você ficar ligado com isso. Quarta pergunta mágica, rentabilidade. Qual que é a rentabilidade que eu espero? Às vezes você quer superar a inflação, que é o mais consensual, que é o mais cabível. Você pode até passar um pouco mais de sufoco para ter uma rentabilidade, correr um pouco mais de risco, porque risco está totalmente ligado à rentabilidade. Se está correndo um pouco mais de risco, obrigatoriamente você vai querer receber mais. Você não vai deixar o seu dinheiro parado em um ativo que tem risco pra caramba para receber uma quantidadezinha pequenininha. Então, vai muito da rentabilidade que você quer também. Você tem que fazer essa pergunta.
Ah, eu tô ali, o fundo imobiliário, ele repassa a inflação, então a cota ali tá bacana, tal, 10% ao ano para mim tá bom. E para você tá legal. Só que tem que fazer essas perguntas aqui, porque senão você entra em qualquer fundo imobiliário só pensando na renda, mas não vê qual que é o risco. Você não vê se tem liquidez, se tem a liquidez que você precisa, porque liquidez num papel tem. Aí eu volto a dizer, essas 4 perguntas elas estão entrelaçadas. Qual que é o objetivo? Tem que ter um objetivo claro. Qual que é a média de liquidez que você quer deixar esse dinheiro parado? Vai fazer uma viagem daqui 3 meses, vai comprar fundo imobiliário? E se a cota cair, como que você faz? Aí você se lasca todinho. Então, essas 4 perguntas elas estão muito intrínsecas, estão muito ligadas umas nas outras. Objetivo, liquidez, risco e rentabilidade. Agora vamos para os fundos imobiliários, que é o que importa. Espero que você tenha entendido isso daqui. A divisão dos fundos imobiliários, eu classifico elas em 4. Quais são elas? Fundos de tijolos, fundos de papéis, fundos de fundos e fundos híbridos. O que quer dizer cada um desses? Fundo de tijolo. Fundo de tijolo é tudo aquilo que é construído com tijolo. São fundos que servem para gerar renda. Então, fundos de tijolo são fundos que servem para gerar renda. Tem um edifício, tem algo físico ali. Os fundos de papéis já não são assim. São o quê? São dívidas que o fundo imobiliário contrai e com essas dívidas eles vão colocar em determinado indexador, vão cobrar um percentual em determinado indexador, que pode ser o CDI, que pode ser o IPCA, que pode ser o IGPM, e não tem ativo físico, ele é só título de dívida. Os papéis, os fundos de papéis, eles só têm títulos de dívida. Então é importante você saber quem são essas pessoas que estão tomando empréstimo. E os fundos imobiliários de papéis, eles são bacanas, por quê? Porque tem gestores experientes que pegam esses papéis, que analisam esses papéis. Então tem que tomar muito cuidado quando você for ver esses fundos de papéis. Apesar de eles pagarem mais, eles também são mais arriscados. Depois nós temos os fundos de fundos. Fundos de fundos são o quê? São fundos imobiliários, tipo o BCFF, que ele compra outros fundos, ele compra cota de outros fundos. E claro, o gestor que administra esse fundo de fundo vai receber um percentual, porque ele não vai trabalhar de graça, concorda comigo? Ele não vai trabalhar de graça, então ele vai receber um percentual de todos os dividendos que caem desses fundos, entendeu? Vai caindo lá dividendo, ele tira a parte dele e passa a outra para você. É um tipo de investimento, fundo de fundo assim, tem que saber avaliar muito bem, porque senão você dá muito dinheiro para o gestor e a rentabilidade que volta é bem pouquinha. Não é o tipo de fundo imobiliário que eu gosto muito. E tem os fundos híbridos. Os fundos híbridos, eles investem em papéis, eles investem em lajes corporativas, eles investem em fundos de fundos, eles investem em uma porrada de coisa. O fundo híbrido, ele tem uma carteira super diversificada, tem um montão de ativos lá dentro. Beleza, então, explicado isso daqui. Divisão dos fundos imobiliários. Quais são? Fundos de tijolos, fundos de papéis, fundos de fundos e fundos híbridos. São mais ou menos esses daqui. Inclusive eu vou deixar, se você quiser mais detalhes a respeito de fundo imobiliário, como que se dá essa divisão toda aqui, como que funciona por dentro do fundo imobiliário, eu vou deixar um videozinho no card aqui, você clica lá e dá uma olhada para você ver como que funciona. Então, entendido isso, eu vou passar para vocês aqui agora 6 passos para você escolher o seu primeiro fundo imobiliário. Nas minhas análises, eu uso esses 6 passos aqui para avaliar, eu uso isso aqui como filtro. Então, o primeiro filtro, perdeu, aí já vou anotando, vou ficando de orelha em pé, não deu certo, tá. Mas vamos para os 6 aqui que eu garanto que vocês vão gostar. O primeiro filtro que eu quero mostrar para vocês aqui é o tal do PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Eu vou ser bem sucinto aqui, não vou entrar em detalhes para não ficar muito confuso para vocês aí, mas basicamente se o PVP do fundo imobiliário está em 1, ele está sendo comercializado pelo valor justo. Já se você encontra um PVP que ele está abaixo de 1, quer dizer que você está pagando mais barato, você está tendo um deságio, está pagando mais barato do que realmente o fundo vale. Se você pega esse mesmo PVP e você está pagando acima de 1, quer dizer que esse fundo está sendo ofertado mais caro do que o que ele vale. Uma suposição, o valor da cota fez esse cálculo inteiro e o valor justo da cota é R$100. Dividiu todo lá que precisa fazer, todos os cálculos, é R$100. Se você pagar 98, você está pagando mais barato. Então você está com um PVP bacana. Se você está pagando a cota real custa 100, o valor do ativo custa 100. Se ela está custando 150,
por algum motivo está custando 150, mas você está comprando mais caro do que o que ele vale. Se ele vale só 100, você está pagando 150, está pagando mais caro. Entendido isso, então esse primeiro filtro aqui é o PVP. Se ele está 1, está no valor ideal, está no valor justo. Se ele está abaixo, você está comprando mais barato. Se ele está acima de 1, você está comprando mais caro. Beleza? O segundo filtro que eu uso é o patrimônio líquido. Quanto maior é o patrimônio líquido do fundo imobiliário, automaticamente você subentende que esse fundo imobiliário está sendo muito bem gerido. Então, quanto maior o patrimônio líquido, mais seguro esse fundo, teoricamente, vai ser. Tá bom? Então, olhei o PVP, pô, tá bacana, vou passar para o segundo filtro. Qual que é o tamanho do patrimônio? 100 mil reais. Um patrimônio de 100 mil reais. O fundo está super começando, o fundo está super no início. Então, é bom você ficar ligado com isso. Vou dar uma dica extra aqui, que é o tanto de tempo que o fundo está no mercado. Entendeu? Tem que ficar ligado com isso. O fundo está há 2 anos no mercado, tem que tomar um pouco de cuidado. Qual que é o patrimônio líquido dele? O patrimônio líquido dele está em 200 mil, então fica de orelha em pé. Talvez ele esteja pagando um pouquinho a mais no dividend yield, que é o que eu vou falar daqui a pouco, porque tem mais risco nesse fundo. Então isso daí é muito bom ficar atento. Terceiro filtro é liquidez média diária. O que eu considero uma liquidez média diária? É bacana, é acima de 500 mil. A partir de 500 mil já considero bacana uma liquidez média diária. O que é a liquidez média diária? Você pegou um fundo X lá, qualquer fundo X. Só para lembrar, a liquidez média diária de ação, ela é muito maior do que do fundo imobiliário, tá bom? Então não dá para fazer esse comparativo. Fundo imobiliário, você pegou lá, você pegou determinado fundo e lá no fundo está falando bem assim, a liquidez média diária desse fundo aqui é de 800 mil. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse fundo, na Bolsa de Valores, as pessoas compram e vendem 800 mil todos os dias. Isso é liquidez média diária, tá bom? Então, mas para que eu tenho que saber isso? Pelo seguinte, um exemplo que você comprou 300 mil reais de fundo imobiliário. Se a liquidez média diária desse fundo é de 200 mil, você concorda comigo que você vai ter uma dificuldade assim enorme de vender isso daí? Por quê? Porque você tem muita cota, só que o mercado não compra e nem vende esse tanto de cota que você tem. Então ele tem baixa liquidez. Então é bom você ficar ligado com isso. Igor, mas aí, poxa vida, caramba, eu vou comprar R$1.000 de cota. Tudo bem, mas é bom você ficar ligado com isso. Que ele tem uma alta ou baixa liquidez, ou uma liquidez bacana que eu considero acima de 500 mil. Se você comprar 100 mil, você consegue vender fácil. Por quê? Porque a liquidez média diária é de 500 mil. Beleza? Então, PVP, patrimônio líquido, a liquidez média diária e agora o dividend yield. O que é o dividend yield? É o quanto que o fundo vai pagar em percentual ou em dinheiro. No Status Invest, no site Status Invest, ele mostra lá qual que é o percentual e embaixo ele mostra qual que é o valor em dinheiro. Ele vai mostrar certinho lá o valor em reais. Tá lá 10% ao ano. Tá falando que ele vai te pagar. Se você deixar o seu dinheiro parado lá, ele tá falando que ele vai te pagar um dividend yield de 10% ao ano. O que tem que fazer? Deixar o dinheiro parado durante um ano. Aí você vai receber o dividend yield. Embaixo, você vai ver lá bonitinho, embaixo, com uma fotinha que eu estou mostrando aqui do lado, que vai mostrar certinho lá o quanto que rende em dinheiro. Vai estar lá, se você comprar essa cota aqui e deixar um ano parado, no final do ano você vai receber R$12, R$13, R$8, R$9. Depende do fundo que você vai estar colocando na sua carteira. Beleza? Então, isso daí é o dividend yield, é o quanto o fundo vai te pagar por você estar colocando dinheiro lá. Lembrando que os fundos de papéis, eles sempre pagam um pouco mais alto os dividendos. O dividend yield do fundo de papel é um pouco mais alto. Por quê? Porque tem mais risco. Automaticamente você e eu, investidor, se nós estamos colocando dinheiro em um investimento que tem muito mais risco, você quer uma recompensa maior. Porque você está expondo o seu capital, você está colocando o seu capital em risco. Caramba, não faz sentido você catar aí um fundo imobiliário que é super arriscado você receber 3% ao ano. Claro que tem diversas variáveis aqui que podem interferir nesse percentual de pagamento, mas é bom que você atente a isso. Se o fundo é muito arriscado, você precisa necessariamente receber um retorno maior. Por quê? Porque você está colocando seu dinheiro em xeque. Entendeu? Beleza? É isso daí. Quinto filtro que eu uso é o crescimento exponencial do patrimônio líquido do fundo. Por quê?
com crescimento exponencial, eu enxergo que o gestor do fundo ele está fazendo um bom trabalho. Por quê? Ele está vendendo imóvel, ele está comprando imóvel, ele está escolhendo bons papéis, ele está fazendo uma gestão toda muito boa. Automaticamente, como o fundo retém 5% de tudo que ele arrecada, automaticamente o fundo tem a tendência é aumentar, mesmo com 5%. Então, tipo, você olha esse primeiro semestre, o fundo está em 100 mil, no próximo semestre está em 100.200, está em 100.300, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Então é bom que você visualize isso. O fundo ele tem um patrimônio líquido estado, 10 anos tem lá 1 milhão de patrimônio. Então é bom que você fique de orelha em pé. Porque tipo assim, que gestão do caramba é essa que não está dando resultado? Tem que ficar ligado, é seu dinheiro, você está entregando seu dinheiro na mão dos outros, para os outros cuidar. Apesar de você fazer o investimento pelos conhecimentos que você tem, você está automaticamente disponibilizando esse dinheiro para as pessoas trabalharem. Então é bom que você fique ligado nisso. Tem que ser crescente, tem que estar crescendo. Ah, Igor, ficou um ano parado, mas no outro ano já deu um resultadozinho melhor. Ah, ele pode flutuar? Claro que pode flutuar. É normal que pode flutuar. Tem fundos que eles são de gestão ativa. O que os caras fazem? Eles compram e vendem prédios, eles compram e vendem papéis. Então, nessa compra e venda, eles podem tomar um prejuízo ou podem ganhar bastante dinheiro. Então, é bom ficar ligado com isso. O patrimônio líquido da empresa, ele tem que ficar crescendo, ele tem que ser crescente, crescente, crescente. Outro, sexto e último passo, último filtro, que é muito importante você ter na sua mente. É se o fundo imobiliário ele é diversificado. Igor, o que quer dizer essa diversificação? Um exemplo. Ele tem um único prédio, um exemplo, hipoteticamente, não vou citar nome nenhum aqui, porque isso não é indicação de ativo, mas o que você tem que olhar? Ele tem só um prédio, o fundo imobiliário tem um prédio, e dentro desse prédio está alugado, por exemplo, para Petrobras. Você concorda comigo que é muito arriscado você deixar o seu dinheiro lá? Por quê? Imagina se a Petrobras cata e fala, eu vou encerrar o contrato e vou sair fora. O que vai acontecer com esse prédio? Vai ficar parado, não vai receber aluguel. Automaticamente as pessoas vendo isso, você pagou R$100 uma cota, não tem aluguel, o que começa a fazer? Cair, e às vezes o fundo vai ter uma dor de cabeça terrível para conseguir colocar outro inquilino lá dentro. Então é bom que você veja qual que é a diversificação. Igor, quais são as melhores de diversificação? Primeiro, é assim, imóveis, principalmente fundos de tijolos, que estão concentrados em grandes capitais, são melhores. Por quê? Porque tem mais visibilidade, tem mais fluxo. Às vezes tem um prédio lá de 10 andares, ficou 5 salas vagas. Se for em um lugar onde não tem uma grande procura disso daí, desse fundo, dessas salas comerciais, vai ficar tudo vazio. Vai dar o que a gente chama de vacância, vai ficar vazio, não tem nada lá, não tem ninguém que queira ocupar aquele lugar. Então você tem que ficar esperto com isso, na diversificação. Aí um exemplo, você pega um fundo que tem 30 prédios, tem 5 galpão logístico, investe 15% da carteira em papéis, em CRIs. Então, poxa vida, caramba, é bem diversificado. Por quê? Porque se o cara tem 10 prédios e fica 5 salas vazias, não vai nem sentir. Dá tempo do fundo correr atrás de outro inquilino, reajustar contrato, conseguir fazer, o cliente quer sair, quanto que é o aluguel? R$1.000, hipoteticamente, tá, gente? R$1.000 lá, ou R$100 um metro quadrado. Aí o cara chega, faz um reajuste lá, não dá para fazer 75 nos primeiros 2 anos, aí o fundo vai dar aquela rebolada geral lá, consegue fazer toda aquela transição para conseguir deixar aquilo ali alugado. Mas isso é bom que você tenha em mente que o fundo precisa ser diversificado. Se tiver só um prédio, com só um inquilino dentro, é ruim. Ô Igor, mas e se tiver um prédio com vários inquilinos dentro? Mas é só um prédio, entendeu? Concorda comigo que é só um prédio? É só um prédio em um lugar e a carteira inteira do fundo só tem um prédio, entendeu? Então se der um problema em um prédio lá de instalação, tem que parar tudo, vai dar um transtorno desgraçado. Então é bom que você tenha essa ideia na sua cabeça. Precisa ser diversificado, tá bom? Tem imóveis em Minas, tem imóveis em São Paulo, tem imóveis no Rio de Janeiro. Bacana. A diversificação geográfica também é legal. Tem imóvel, tem prédio na Juscelino Kubitschek, falando aqui de São Paulo, na Juscelino Kubitschek, na Faria Lima, na Avenida Paulista. Bacana, a diversificação
geográfica, mas dentro do estado, também tá bacana. Poxa, no Faria Lima, caramba, um dos melhores lugares mais movimentados que o pessoal gosta de ter. É uma baita de uma referência em São Paulo. Você tem uma sala, uma laje corporativa lá na Faria Lima. Todo mundo quer ter uma laje corporativa lá, todo mundo quer ter escritório lá. Então é bom você ficar ligado com isso. Beleza? Um último recado é que é claro que dá para fazer uma análise muito mais fundamentada. Você olhar a respeito de tudo. Se é um galpão logístico, qual que é o pé direito do galpão? Qual que é a tecnologia que tem dentro dele? Entendeu? Será que quantas toneladas o piso dele aguenta? É um galpão novo? É um galpão antigo? Quanto que cabe? Qual que é o ABL, a área bruta locável? Qual que é a área que tem disponível, o espaço físico disponível? Dá para fazer análises mais aprofundadas, mas isso daqui, esses 6 passos que eu já passei para você, já vai fazendo você enxergar a coisa diferente. Você não vai chegar lá na frente do Rambo, vou comprar esse daqui, aí tão lindo nome, meu Deus, MXRF, ai que coisa linda, vou comprar. Pá, não funciona desse jeito. Agora, depois que você assistir esse vídeo, você vai entrar lá, pegar o relatório gerencial ou entrar no site Status Invest, vai olhar lá bonitinho, deixa eu ver qual que é a diversificação que aquele maluco lá falou no vídeo. Ele investe mais em papel, ó. Tantos por cento em fundo de papel. Ele tem tantos prédios. Caramba, então tem uma boa diversificação. Aí você tem uma lucidez. A coisa fica mais tangível para você a partir do momento que você tem essas informações. Agora você sair de boba alegre, vou comprar fundo imobiliário. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, já passamos dessa época. Para isso que o nosso canal aqui faz diversos tipos de conteúdo dos mais variados para você estar cada vez mais se aprofundando. Beleza? Lembrando que isso aqui não é uma indicação de ativo, tá bom? Lembrando que não é uma indicação de compra e venda. Igão, você está falando para eu comprar fundo imobiliário? Não, estou falando para você estudar. Estuda. Segue esses 6 passos aqui que já vai abrir o horizonte pra caramba. Tá bom? Essas foram as informações que eu tinha para passar para vocês. Por gentileza, se inscreve no canal aqui, dá aquela força aí pra gente crescer. Nosso canal no começo do ano estava com 35 inscritos, agora está com 670. E tudo isso graças à sua ajuda. Você indica esse vídeo para outras pessoas. Pô, achei um cara que fala um negócio legal lá de fundo imobiliário. Compartilha o vídeo, deixa um likezão maroto aí. Pô, Chigão, fiquei com uma dúvida e tal. Você falou de diversificação de portfólio. Faz um outro vídeo aí falando de diversificação sobre fundos imobiliários. Eu faço um vídeo com todo prazer, porque eu estou aqui para servi-los. Meu muito obrigado pela audiência de vocês. Deus abençoe a todos. Bons investimentos e tchau, tchau.